Boa noite. Boa noite. Acidente grave na zona sul da capital. Kombi cai de viaduto em cima de outro veículo. 3 pessoas ficaram feridas. Eleições, Dilma descansa, Lula viaja para Minas e chama Aécio de filhinho de papai. Aécio faz campanha no Rio Grande do Sul e diz que seu governo terá o PSB e o lado bom do PMDB. Professor da rede estadual cria curso para vestibulandos com deficiência auditiva. Nível do sistema Cantareira chega a 3,8%, o menor da história. Horário de verão começa hoje à meia-noite. E em São Paulo, uma exposição com dezenas de obras de Salvador Dalí. Acidente grave na zona sul da capital. Uma Kombi despencou de um viaduto e caiu em cima de outra Kombi. Uma das faixas da pista local da Avenida Washington Luiz foi interditada para a perícia. As causas do acidente serão investigadas pela polícia. Uma das possibilidades é de que ele teria sido provocado pela queda de uma moto no viaduto. O motorista da Kombi tentou desviar da motocicleta, mas acabou passando por cima da mureta e caindo na pista embaixo da ponte. Uma outra Kombi estava passando pelo local e foi atingida pelo veículo. 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital da região. A Avenida João de Luca ficou congestionada por várias horas. Nível do sistema Cantareira chega a 3,8%. Ontem, a Agência Nacional de Águas liberou o uso da segunda cota do volume morto do reservatório. De acordo com a ANA, Agência Nacional de Águas, a segunda parte do volume morto deve ser retirada em parcelas para garantir que o reservatório chegue ao mês de abril com pelo menos 10% de sua capacidade original. A expectativa da Sabesp é de que esta segunda reserva mantenha o abastecimento até março, sem que seja necessário decretar racionamento oficial. Porém, a ANA pediu que a empresa reveja seu planejamento para o projeto de operação do sistema Cantareira. Segundo a agência, o volume de água que tem entrado nas represas está 3,8 vezes abaixo do apresentado pela Sabesp em suas projeções. E São Paulo teve mais um dia quente, mas nada comparado a ontem. A máxima registrada foi de 28 graus na capital. Amanhã, durante o dia, também deve fazer calor. Já no domingo à noite, a chegada de uma frente fria deve mudar o tempo. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A frente fria que está no sul avança agora para o sudeste e centro-oeste do Brasil. Ela continua provocando chuva em toda a região sul e amanhã deixará o tempo instável com pancadas de chuva no centro-oeste e também em São Paulo. Na região norte, a chuva fica mais intensa, principalmente à tarde. No nordeste, tempo aberto com chuva passageira no Maranhão e no litoral de Pernambuco e da Paraíba. Máximas amanhã de 22 graus em Porto Alegre e de 42 graus no Rio de Janeiro. Em São Paulo, por causa da frente fria, as nuvens aumentam nas regiões centro-oeste, sul e leste paulistas e pode chover a partir da tarde. Nas demais áreas, o tempo continua firme. No centro-oeste, o calor pode chegar aos 43 graus em Votuporanga. No norte paulista, máxima de 41 graus em São José do Rio Preto. E na faixa leste, máxima de 38 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Amanhã aqui na capital o sol brilha forte e faz calor, mas à noite podem ocorrer pancadas de chuva. A máxima pode chegar aos 38 graus. Na segunda, com a chegada da frente fria, o céu fica nublado e chove a qualquer hora, máxima de 27. E na terça, há possibilidade de garoa com abertura de sol à tarde. A máxima cai para os 23 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo no Brasil e em São Paulo. Até lá! E atenção ao relógio. O horário de verão começa hoje, à meia-noite. Os relógios devem ser adiantados 1 hora no Distrito Federal e em outros 10 estados das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país. A medida vale até o dia 22 de fevereiro. Neste ano, o horário de verão terá 126 dias, uma semana a mais do que o normal.
Mesmo assim, a economia deverá ser menor por causa dos níveis baixos dos reservatórios, que geram energia. A estimativa do governo federal é de que sejam economizados 278 milhões de reais. E com a implantação do horário de verão, há mudanças também no funcionamento do transporte público na madrugada de hoje. A repórter Sabrina Pires está na região central da capital paulista e tem outras informações. Sabrina. Juliana, excepcionalmente, este fim de semana, os horários de funcionamento dos trens da CPTM e do metrô vão ser alterados, vão funcionar até as 2 horas da manhã, justamente por causa do horário de verão. Muita gente se confunde, esquece de fazer a alteração no relógio, por isso, CPTM e metrô funcionarão até mais tarde. Mas, na prática, eles vão funcionar até a 1 hora da manhã, que equivaleria até a 1 hora da manhã do horário antigo, que seria o horário normalmente que terminaria o serviço de trens e do metrô e também da CPTM. Na CPTM, o horário funcionamento volta às 4 horas da manhã do domingo, no metrô às 4h40, e aí já no novo horário. No caso dos aeroportos, quem tiver bilhete emitido para este domingo deve ficar atento. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a orientação é que a pessoa, se tiver dúvida, entre em contato com a companhia aérea para obter todas as informações ou saber de eventuais alterações de horário por causa do horário de verão. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. E durante este fim de semana acontece em São Paulo o evento Harley Days, promovido pela centenária fabricante norte-americana de motos. Nesse sábado, os harleiros tomaram as ruas da capital e provocaram congestionamento. A zona norte da capital ficou intransitável. O encontro foi no Sambódromo, mas a abertura foi feita pelas ruas da cidade. Na Avenida Paulista, os roncos chamaram a atenção. É festa no Sambódromo, mas aqui não tem nada colorido, não tem nada de samba. A cor nesse final de semana é o preto e o ritmo é o rock and roll. Mais de 3.000 motociclistas se reuniram no Sambódromo por uma única paixão, a Harley Davidson. Paixão, estrada, motociclismo. Não, tá sempre com os amigos, um hobby legal, uma paixão pela marca. Amor que deve ser divulgado nem que seja na própria pele. Meu tio tinha moto e eu desde pequenininha gosto de moto. E tá fazendo a tatuagem pela primeira vez. Com o nome Harley Davidson. Além de reunir os harleiros de diversas regiões do Brasil para trocar ideias sobre as máquinas, o evento também traz diversas oportunidades de negócios, sem contar as opções de lazer. É um evento que, na verdade, ele é não só para motoqueiros e para proprietários de Harley Davidson, mas para todos os amantes da marca, amantes de motociclismo e pessoas que compartilham esse mesmo ideal de liberdade que é o ideal da Harley Davidson. Durante o final de semana, a expectativa é que pelo menos 10.000 pessoas passem pelo evento. As mulheres desfilam suas criações, das motos às roupas. Tudo para elas tem de ser customizado. Agora somos mais de 250 mulheres no Brasil todo. Em São Paulo talvez sejamos umas 80, mas tem meninas do Rio, Curitiba, Manaus. Fazer parte desse grupo não é nada barato. A Harley mais em conta sai por R$38 mil e dependendo dos acessórios passa os 100 mil. Ela quer comprar uma moto para ela pilotar. A gente está avaliando uma moto menorzinha, talvez uma 883 para ela. E aí? Vai conseguir convencer nessa negociação uma nova moto? Não sei, vamos ver, né? O problema é ele que não deixa eu pilotar, né? Hoje a festa deve terminar à meia-noite. Até amanhã, a expectativa dos organizadores é receber ao menos 10.000 pessoas. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pelo site spharleydays.com.br. Os ingressos variam de R$ 65 a R$ 335. Professor da Rede Estadual de Ensino cria curso para o Enem e para a FUVEST em Libras, a língua dos deficientes auditivos. Segundo o INEP, esse ano, só para o Enem, o número de candidatos surdos cresceu 35%. Aqui só se fala com as mãos. Os gestos são da Língua Brasileira de Sinais, Libras. A aula é especialmente voltada para alunos com deficiência auditiva. Essa preocupação já
Eu já tinha uns 2 anos, né, de ver que esses jovens eles não estavam conseguindo, né, o acesso ao curso superior, e aí eu comecei a desenvolver esse projeto, né, contando com uma parceria de algumas empresas, o programa Escola da Família. É a primeira vez que Daniel participa. Ele veio porque precisa de um reforço nas matérias para encarar o vestibular no fim do ano. Ele é auxiliar de recursos humanos e quer fazer faculdade na mesma área. O professor ajuda a interpretar o que o Daniel, de 26 anos, está nos dizendo. Ele acha o vestibular um processo difícil, né? Mas ele, com uma força de vontade, ele consegue vencer esse obstáculo. Rafael é o único professor desta escola especializado em Libras. Por isso, apesar de exercer as disciplinas de matemática e física, é ele também que prepara o conteúdo dessa linguagem para os docentes de outras matérias. Demerval é pai de Daniel e sabe da importância do curso para o filho. Ele precisa continuar os estudos deles e para poder fazer a faculdade, que o grande problema dele agora é entrar para fazer um curso superior, e isso para ele está sendo muito importante na área de Libras. O projeto pré-vestibular é realizado sempre aos sábados. É gratuito e livre para qualquer pessoa que também tenha a deficiência. A única condição para participar é estar cursando ou ter concluído o ensino médio. O curso começou em agosto, ainda como projeto piloto. Deve terminar em dezembro, preparando os alunos para o vestibular da USP e para a prova do Enem. Mas deve se repetir no ano que vem. Nós temos aqui na Leste 1 82 escolas com 82 mil alunos, né? Então a gente vai estar colocando a divulgação para toda a nossa diretoria, justamente para estar dando o acesso e a oportunidade para esses alunos que necessitam desse tipo de formação. A ideia do projeto é acolher cada vez mais alunos com deficiência para inseri-los no mercado. E com a divulgação, alertar a sociedade sobre a importância de que todos aprendam Libras para se comunicar com quem precisa. Às vezes eles querem se comunicar com a pessoa e às vezes a pessoa não tem o conhecimento de Libras, eles têm uma dificuldade de poder conversar com as pessoas nessa parte, principalmente na sociedade, assim, no modo geral, né? O presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, cancelou a agenda deste sábado no Rio de Janeiro. Por recomendação médica, Dilma deixou de viajar hoje para poder descansar. Ela passou mal na quinta passada durante uma entrevista após o debate no SBT. Em Belo Horizonte, o ex-presidente Lula comparou a Aécio Neves a Carlos Lacerda e ao ex-presidente Fernando Collor. Lula também classificou o candidato tucano como filhinho de papai e diz que a imprensa, o sistema financeiro e parte da elite do país são aliados de Aécio. Aécio Neves, candidato do PSDB, disse que seu governo contará com o PSB e o lado bom do PMDB. Aécio esteve em Porto Alegre com José Ivo Sartori, candidato do PMDB ao governo gaúcho, com a ex-candidata do PP, Ana Amélia, e com o deputado federal Beto Albuquerque, do PSB. O candidato do PSDB voltou a criticar o atual governo. As meias-verdades e as falsidades não estão à altura dos desafios que nós temos pela frente. A presidente da República, na verdade, foge da discussão sobre o seu próprio governo, sobre os equívocos do seu governo, sobre o fracasso na condução da economia, que nos deixará como legado a inflação alta, crescimento baixo e uma perda crescente da credibilidade do país. Após a entrevista, Aécio participou de um comício, encontrou com militantes, lideranças e aliados políticos. Presidente Dilma Rousseff, vamos debater o Brasil, vamos discutir o futuro, vamos tratar dos interesses da nossa gente, vamos fazer aquilo que os brasileiros esperam de nós. Temos projetos diferentes de Brasil. Vamos respeitar os nossos eleitores e vamos respeitar a honra e a família dos nossos adversários. Saiba quais são os destaques das principais revistas semanais do país. A Veja desta semana traz a manchete: O Doleiro Fala. A publicação aborda novamente o esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato e as afirmações do doleiro Alberto Youssef no acordo de delação premiada. Segundo a publicação, o doleiro afirmou que o esquema de corrupção na Petrobras, além de financiar alguns partidos em 2010, corrompeu 28 congressistas que receberam propinas pagas por empreiteiras com contratos com a estatal. A revista não traz os nomes dos parlamentares.
Com a manchete Dilma com a palavra, Carta Capital traz a entrevista com a presidente candidata à reeleição. Para a revista, Dilma Rousseff fala, entre outras coisas, que na área social, os tucanos só fazem programas piloto para 2% da população. A revista Época desta semana aborda a eleição do Vale Tudo. De acordo com a publicação, o clima de luta livre invadiu os debates, a campanha e as redes sociais, dividindo o país e deixando propostas para um segundo plano. Já a revista Isto É faz a pergunta: você aceita isso? E lista uma série de denúncias relacionadas ao governo federal. Saiba agora quais são as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo. Desmate da Amazônia na gestão Dilma volta a crescer. Segundo a publicação, uma área equivalente a mais da metade da cidade de São Paulo sofreu corte durante os meses de agosto e setembro. Os dados da ONG Amazon mostram que a alta foi de 191% em relação ao mesmo período do ano passado. O Estado de São Paulo. Ex-diretor da Petrobras diz que Gleisi recebeu R$1 milhão. Segundo a publicação, Paulo Roberto Costa afirmou no acordo de delação premiada que o dinheiro foi repassado para financiar campanha de reeleição da senadora do PT, Gleisi Hoffmann. Quase 200 de obras de Salvador Dalí já estão em exposição em São Paulo. A mostra do mais popular pintor surrealista foi vista por quase 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. Na entrada, a foto clássica de Dalí e seu bigode excêntrico é disputada e vai nesse ritmo o tempo todo. Os corredores da mostra no Instituto Tomi Otaki, em São Paulo, ficaram pequenos para tantos admiradores do mestre do surrealismo. A retrospectiva, com cerca de 200 obras do espanhol, que morreu em 1989, segue de forma cronológica. Os primeiros trabalhos, a partir dos anos de 1920, quando ainda em formação, se alinhava ao cubismo. Depois, a fase que deu fama mundial ao artista, com telas cheias de simbolismo e criaturas fantásticas. Há também os filmes produzidos por ele, com parceiros do calibre de Alfred Hitchcock. Salvador Dalí fez sucesso, ganhou as capas de revistas e virou uma grande estrela. Chamou atenção as etapas da carreira dele, né, como ele começa lá e como ele vai evoluindo. Uma exposição bastante completa. Na mostra, o público poderá ver ainda as ilustrações literárias com base em Dom Quixote, Alice no País das Maravilhas, O Velho e o Mar. Sempre presente também Gala, a mulher do pintor, maior estrela das obras de Dalí. Muito bom, e a gente pensar que há tanto tempo que ele fez, né? É uma coisa continua sendo uma coisa tão moderna, né? Bem legal. Um dos pontos altos, essa instalação. Dessas que não deixam dúvidas de quem foi o autor. Muito incrível, né? Muita coisa, assim, a imaginação dele é inacreditável. O que passa na cabeça do Dalí não dá para saber, né? A exposição Salvador Dalí foi vista por quase 1 milhão de pessoas lá no Rio de Janeiro. Chega aqui a São Paulo com algumas novidades, obras que não estavam na temporada carioca. Uma delas é essa, uma pequena pintura, o espectro do sex appeal. Mas histórica, uma das mais emblemáticas do surrealismo. Ver assim, tão de pertinho, pessoalmente, é uma oportunidade rara. Trabalhando com 3 instituições, a Fundação Dalí, o Museu Dalí e o Museu Reina Sofia, né? E que então são 3 instituições que, somando as pinturas deles, dá 300 pinturas, né? E nós conseguimos 24 agora, são 24 de excepcional qualidade, né? Ricardo Otaki diz que o mundo quer ver Dalí e por isso foram 5 anos de negociação para trazer tantas obras importantes para cá. Aberta ao público a partir deste domingo, a exposição vai entregar senhas diariamente para 3 horários diferentes, para evitar confusões e longa espera, como aconteceu em eventos passados. Dá mais conforto aos visitantes, é para eles não terem que ficar esperando na fila durante 6 horas, né? A exposição Salvador Dalí fica até o dia 11 de janeiro no Instituto Tomi Otaki, Rua Coropés, 88, em Pinheiros. A visitação é de terça a domingo, das 11 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita, mas relembrando, é preciso pegar senha no dia da visita.
Polícia do México prende o líder do grupo envolvido no desaparecimento de 43 estudantes. Cidrônio Casarrubias foi detido em Toluca, a menos de 70 quilômetros da cidade do México. Casarrubias é chefe do grupo dos Guerreiros Unidos, que pratica extorsão, roubo e assassinato sob encomenda e mantém relações com as polícias municipais de algumas cidades do estado de Guerrero, um dos mais pobres do país. O caso tem chocado o México e motivado protestos. Ainda não se conhece o paradeiro dos 43 jovens de uma escola de formação de professores, desaparecidos em setembro após uma manifestação contra reformas na educação. As autoridades acreditam que policiais municipais entregaram jovens ao grupo dos Guerreiros Unidos. Quase 50 pessoas já foram detidas, inclusive 40 policiais. Em Hong Kong, mais confrontos entre ativistas pró-democracia e a polícia. Durante a madrugada, centenas de manifestantes tentaram bloquear uma avenida perto da sede do governo. A polícia avançou sobre o grupo com a ajuda de cães. Na mesma área, houve confrontos há 2 dias, quando os ativistas armaram novos bloqueios. Centenas de barracas continuam montadas perto dos escritórios do governo. Os novos confrontos aconteceram pouco depois do líder executivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, que é pró-Pequim, ter oferecido diálogo aos estudantes. A secretária executiva do governo anunciou que vai se reunir com os líderes do movimento por 2 horas na próxima terça-feira. Mas não existe expectativa de que haja alguma concessão. Os protestos começaram há 3 semanas, com a decisão de Pequim de limitar e selecionar os candidatos às eleições previstas para 2017 no território de administração especial da China. A seguir, Barack Obama pede aos americanos que evitem histeria por causa do ebola. E as imagens feitas antes da avalanche no Nepal. Vídeo amador mostra alpinistas durante a tempestade de neve que matou 39 pessoas. Olha só, tá todo mundo usando o Bradesco celular. Eu, por exemplo, abri o meu Bradesco e já tô pagando minhas contas. Mas você também pode ver seu saldo, extrato, fazer transferência e muitas coisas. Tudo de graça, sem gastar os seus créditos. Por isso que eu digo, esse Bradesco celular é maravilha. Só falta falar. Nem que é celular, né? Celular já fala. Então não falta mais nada, né? Porque... Bradesco Celular, seu banco sempre à mão. Nessa eleição, para o PT, o inimigo é o Aécio. Para o Aécio, a inimiga é a inflação. Para o PT, o inimigo é o Aécio. Para o Aécio, a inimiga é a incompetência. Para o PT, o inimigo é o Aécio. Para o Aécio, a inimiga é a falta de crescimento. Para o PT, o inimigo é o Aécio. Para o Aécio, a inimiga é a corrupção. E aí, quem você acha que está lutando pelo Brasil? Agora é Aécio. A TV Gazeta informa. Hoje, à meia-noite, começa o horário de verão. Adiante seu relógio em 1 hora. Imagine que eu sou o seu voto. Na urna eletrônica, eu conto com vários recursos de segurança que garantem o meu sigilo e impedem que eu sofra qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE, Justiça Eleitoral. Para quem vai prestar vestibular e está interessado em comunicação, a pergunta mais difícil é: em qual faculdade você quer estudar? Nessa eu posso te ajudar. Você quer estudar em uma faculdade com mais de 60 anos de tradição? Deseja aprender tanto na sala de aula quanto em atividades extracurriculares e estágio? E que tal uma localização incrível como a Avenida Paulista? Então, a resposta certa é a Faculdade Casper Libero. São 4 cursos: jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e rádio, TV e internet. As inscrições para o vestibular já estão abertas. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Neste domingo, tem clássico da saudade no Brasileirão. Palmeiras e Santos tentam subir na tabela. Já Inter e Timão se enfrentam no jogo onde cada ponto vale muito. Fique de olho na tela e confira o mundo da bola com o Mesa Redonda. Neste domingo, 9h30 da noite.
Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Antitranspirantes Dove Men Care. Protege sem irritar sua pele. Cerveja A Outra. A cerveja do bebedor fiel. Presidente Barack Obama pede que os americanos evitem o pânico pelo ebola. Obama disse, é uma doença grave, mas a população não pode se entregar à histeria ou ao medo. E lembrou que houve apenas 3 casos diagnosticados no país. O presidente também rejeitou a ideia de impor restrições em voos procedentes de países africanos afetados pelo vírus. Ele argumenta que a medida atrapalharia a circulação de trabalhadores da saúde e o envio de suprimentos. A França iniciou o controle contra o ebola no aeroporto Charles de Gaulle. Agentes da saúde medem a temperatura dos passageiros vindos de países afetados pelo vírus. Os tripulantes devem relatar se algum passageiro apresentou sintoma relacionado à doença. Vídeo amador mostra alpinistas durante a tempestade de neve que aconteceu essa semana no Nepal. O número de mortos subiu para 39. As imagens foram feitas por um sobrevivente britânico a mais de 5.000 metros de altitude. Pode-se notar a diferença da montanha antes e depois da nevasca. De acordo com o mochileiro, as equipes locais não estavam preparadas para dar assistência aos turistas durante a mudança repentina do tempo. 371 pessoas já foram resgatadas, mas cerca de 40 ainda estão desaparecidas. A nevasca é consequência de um ciclone que atingiu o leste da Índia na semana passada. Na Alemanha, maquinistas de trens anunciam greve em 16 estados. Esta é a segunda greve de trens nesta semana no país. A paralisação teve início hoje e deve durar 50 horas. Foram afetados 2/3 dos trens que fazem trajetos de longa distância. Os funcionários pedem por aumento salarial de 5% e diminuição da jornada de trabalho. O governo estima que a greve cause prejuízo de mais de $1 milhão por dia. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Voltamos na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite para você. Uma ótima noite e um bom domingo. Atenção! Hoje à meia-noite começa o horário de verão. Acerte o seu relógio. Assista agora Gazeta Imóveis. Jornal da Gazeta.